Olá, alunos do terceiro ano, tudo bom com vocês? Professora Letícia falando de longe mais uma vez. Na videoaula de hoje nós vamos ter conteúdos de português, história, geografia e literatura. Então, vamos começar aqui pelo livro volume 4 e depois eu volto com o nosso livro de literatura. Então, vamos lá. O que nós vamos fazer hoje? Nós vamos finalizar alguns conteúdos. Primeiro, nós vamos corrigir as atividades de língua portuguesa da última aula e finalizar o conteúdo. E assim também faremos com história e geografia, tá bom? Então, vamos lá. Bom, na nossa última aula de língua portuguesa, eu pedi para vocês fazerem as atividades das páginas 62, né, sobre o uso de mas e mais. E as atividades da página... não, era só isso mesmo. Não, aqui na 63 tem uma atividadezinha sobre substantivo, primitivo e derivado. E assim a gente vai, finalizar mais um conteúdo. Então, vamos às correções? Então, vamos lá. Uso de mas e mas. Releia os dois trechos do texto, observando as palavras em destaque. Representa obra para leitura em classe, mas não deixa de ser leitura de casa, de pomar e de jardim, de todo canto, de qualquer parte. Trecho 2. Mais que um livro, parece o roteiro de um passeio pela saudade, um retorno à poesia e ao encanto da criança que se esconde em todo adulto. As palavras mas e mais têm pronúncia e escrita parecidas ou iguais? Parecidas, né? Um tem i e o outro não. No trecho 1, que palavra ou expressão pode substituir mas sem alterar o sentido? Porém ou além? Porém, não é mesmo? No trecho 2, que palavra ou expressão pode substituir mais sem alterar o sentido? Porém ou além de? Além de um livro, né? E D, conclua, mas e mais são palavras que têm o mesmo sentido? Não. A palavra mas indica uma ideia contrária à outra já apresentada no texto. Desse modo, ela serve para ligar ideias opostas. Não se pode confundir mas, palavra que indica oposição, com mais, que transmite a ideia de soma, de acréscimo, aumento. Vamos aos exemplos aqui. Gosto daquela roupa, mas vou comprar esta aqui. É o sentido de oposição, né? De contrariar a sua própria decisão. Eu gosto da roupa, mas prefiro comprar aquela. Quero mais um pouco de sorvete, mais, eu posso acrescentar, né? Eu posso colocar, eu quero muito mais. Tem sentido de soma, de acréscimo. Quero mais sorvete. Vocês têm que perceber essa sutil diferença, certo? E aí tem atividades que eu pedi para vocês fazerem, número 2 e número 3. Então, vamos lá. Complete as lacunas das frases a seguir, usando de modo adequado as palavras mas ou mais. Então, vamos lá. Adoro esta cidade, mas, é o mas. Vou até pegar a caneta vermelha para vocês identificarem melhor. Adoro essa cidade, mas no próximo ano vou me mudar para São Paulo. Vamos lá? É o mas de contrariedade. Fui à confeitaria e pedi mais um pedaço de bolo. Acréscimo, acréscimo, né? Soma. Saí, mas já voltei. Então, saí, contrariando, mas já voltei. Amanhã foi chuvosa, mas a tarde está com muito sol. Também, contrário. Choveu, mas está sol. Gosto de ter mais opções quando vou escolher as roupas. Mais, acréscimo, soma. Queria falar com você, mas não sei onde você está. Então, quando você disser isso com alguém, é sempre esse mas. Ganhei um videogame, mas hoje não posso jogar porque tenho que estudar. Olha a contrariedade. Mas não posso jogar porque tenho que estudar. Ela vai se mudar, por isso não estudará mais, tá vendo? Aí vem o mais de acréscimo, porque ela não vai mais, de maneira nenhuma, estudar na escola.
Minha casa é branca, mas minha cor preferida é azul. Ó, outra ideia de contrariedade. Come muito chocolate e ainda queria mais. Acréscimo, soma. Quanto mais, acréscimo, né? Quanto mais jogo futebol, mais continua sendo de acréscimo. Ele está gostando cada vez mais de futebol. O avião é o meio de transporte mais veloz do que o carro. É uma pergunta, né? Vamos repetir. O avião é um meio de transporte mais veloz do que o carro? M, eu queria ter mais brinquedos, ó. Acréscimo, soma. Mas, ó, a contrariedade, mas meu pai me disse que já tenho muitos, tá vendo? O exemplo em os dois exemplos na mesma frase. 3. Leia agora o trecho de uma notícia sobre folhetos de cordel. A notícia chega via satélite, mas quando não existia luz elétrica, rádio ou TV, eram os folhetos de cordel que traziam informação e diversão. Eles eram o jornal e a novela do sertanejo. Qual é a palavra que completa esse parágrafo? O mas de contrariedade ou o mas de acréscimo? O mas, né? Eu mesma falei, então vamos escrever mas. Porque olha a contrariedade, a notícia chega via satélite, mas quando não existia luz elétrica, rádio ou TV, eram os folhetos de cordel que traziam informação e diversão. Terminamos mais uma correção, vamos para o substantivo primitivo e derivado. Os folhetos de cordel são blocos de folhas em que são impressos os poemas dos cordelistas, como você pode observar nas imagens ao lado. Folheto é um substantivo derivado de outra palavra, folha. Observe a formação dessa palavra. Folha mais eto, folheto. A terminação eto, acrescentada à palavra, tem sentido diminutivo, pois o folheto é uma publicação pequena, tem entre 5 e 48 páginas, com 15 centímetros de altura e 21 de comprimento. Então, vocês já devem ter visto um folheto, ele é menor. E a 4 era para vocês colocarem a palavra derivada. Livro, livreto. Sala, saleta. Vou até escrever, livreto. Sala, saleta. Poema, poemeto. Em vez de falar poeminha, você pode falar um poemeto, não está errado. Mala, em vez de falar malinha, o correto é maleta. É o diminutivo de mala. Substantivos, ó, primitivos, corda, cordel, cordinha, cordão. São os primitivos ou substantivos que não derivam de outros. São substantivos derivados, aqueles que derivam de outros. Então, sempre que não tiver nenhuma palavra que a corda se derivou, ela é um substantivo primitivo. E corda, cordinha, cordinha, cordão, cordel, são todas palavras derivadas da palavra corda. Finalizamos mais uma correção e finalizamos mais um conteúdo do volume 4. E agora vamos dar uma revisada aqui no que a gente já aprendeu no Agora Eu Sei. Cordel é um gênero literário popular, geralmente impresso em folhetos e vendido em feiras do Nordeste. São textos em versos com rimas e ritmo. Texto de quarta capa. Tem a finalidade de despertar o interesse do leitor, apresentando um comentário, onde eu estava, apresentando um comentário ou um trecho da obra. Artigos são palavras que acompanham o substantivo determinando-o ou indeterminando-o. Artigos, o, os, as, uns, uma, umas, tudo isso é artigo. Numerais são palavras que indicam a quantidade ou a ordem, 1, 10, 200. Primeiro, segundo, terceiro, tudo isso são numerais. De maneira geral, a frase verbal formada por ação, agente e complemento da ação. O verbo expressa a ação. O substantivo, em geral, identifica quem pratica essa ação e também pode complementar o sentido do verbo. Cordel, substantivo, agente. Encanta é o verbo de ação e crianças é o substantivo que complementa. Então a frase é: cordel encanta crianças. As palavras mas e mais têm sentidos diferentes.
palavras, mas o sentido, sempre ó, oposição. Expliquei tudo, mas ele não entendeu. Mais, soma, acréscimo, intensidade, né, do sentimento. Aquela frase do gosto muito de futebol. Comprei mais um livro. E substantivo primitivo é aquele que não deriva de outra palavra. Exemplo, pedra, substantivo derivado. É aquele que deriva de outra palavra. Exemplo, pedreira. E agora eu peguei o livro do bimestre que se chama P e o Vasto Mundo, que se intercala aqui com português, né? É o nosso livro de literatura do bimestre. Então, aqui no livro do bimestre, nós temos a quarta capa. Vamos ler? Este livro possibilitou o encontro entre o escritor brasileiro Paulo Venturelli e a premiada ilustradora iraniana Fereshteh Nashaf. Juntos, os dois nos contam a história de P, um garoto miúdo e curioso que se espanta com a imensidão do universo e aceita o desafio de mergulhar em si mesmo para descobrir o tamanho do seu mundo interior. Então, pessoal, aproveitando que hoje é sexta-feira, vem o fim de semana por aí, nós já estamos finalizando alguns conteúdos, se eu não me engano, falta só inglês. Uma das atividades de hoje é a leitura do livro P e o Vasto Mundo. Então, vocês vão abrir o livro aí, no momento de paz, de calma de vocês. Vão dar uma boa observada nas ilustrações, né? Tudo que o livro nos proporciona. Aí vocês vão lendo, vendo as ilustrações, que no decorrer da próxima semana a Pro vai ler junto com vocês, combinado? E passar uma atividade bem gostosa sobre esse livro. Então, uma das atividades de hoje, para o fim de semana, é a leitura do livro P e o Vasto Mundo. Vou deixar o livro aqui do lado para darmos continuidade. Bom, passando de português, matemática nós já finalizamos, ciências também, nós vamos para a nossa finalização de geografia, que são também as correções dos nossos últimos exercícios, né? Coleta seletiva e reciclagem, foi tudo isso que nós já fizemos juntos e agora vamos corrigir as atividades, então vamos lá. Pausa para a professora beber água, que a professora fala demais. Vamos lá. Coleta seletiva e reciclagem. Observe a imagem e leia com atenção a informação a seguir. Então vamos ler. Aqui ao lado, catadora de recicláveis em Curitiba, Paraná, 2011. O ano de 2002 marca a inscrição da categoria ocupacional de catadores de materiais recicláveis no documento do Ministério do Trabalho. Estima-se que 80% dos materiais utilizados nas indústrias de reciclagem advém do trabalho do catador. Qual atividade profissional está representada na ilustração? A de catador de materiais recicláveis. Catador, que foi a que a gente acabou de ler a informação. Catador de materiais recicláveis. 2. O trabalho dos catadores de materiais recicláveis é importante porque, bom, pessoal, tendo em vista que a nossa sociedade tem muita gente, a gente produz muito lixo, é muito importante a profissão dessas pessoas, porque eles vão até o lixo e reciclam, né? Eles tiram plástico, tudo que pode ser reciclado. Por quê? Porque talvez a gente não tenha tempo, ainda não temos uma coleta de lixo adequada na nossa casa. Então é muito importante mesmo a função desse pessoal. Página 24. Uma grande parte dos materiais utilizados na reciclagem advém do trabalho dos catadores. De acordo com o texto, de quanto é esse percentual? Se você não lembra, não tem problema. Para isso é importante você voltar ao texto e ler. Estima-se que 80%. Então vamos escrever
Estima-se, né? Porque não é uma. Estima-se que é 80%, né? Porque pode ser mais, pode ser menos. 4. Você já percebeu se há catador de materiais recicláveis no seu bairro? No meu bairro tem sim, tem um senhor que sempre está pegando latinha nos lixos, plásticos, tudo que ele pode reciclar, ele pega dos lixos sim. 5. O município onde você mora dispõe de uma cooperativa de catadores? Eu conheço uma cooperativa de catadores que funciona lá em Pinheiros e eu sei que eles são muito felizes trabalhando. Já fui lá conhecer um antigo emprego que eu trabalhei, fui com os alunos, conhecer o trabalho desse pessoal. Eu não lembro o nome agora, mas antes de postar o vídeo, eu coloco o link na descrição do nome dessa empresa, tá bom? Continuando, para que os catadores de materiais recicláveis possam realizar seu trabalho e dessa forma ajudar na preservação do ambiente, a separação do lixo deve começar nas ações no dia a dia de todos nós. Quando estamos na rua ou na escola e vamos descartar algum resíduo, devemos procurar o local correto. Você já viu essas lixeiras coloridas em algum lugar? Em parques, nos shoppings da cidade, em alguns locais na rua tem sim essas lixeiras. Essas lixeiras de coleta seletiva, organizada por cores, ajudam a separar o lixo reciclável de acordo com o tipo de resíduo. Em casa também é preciso separar para que o lixo doméstico possa ser reciclado. Após a separação, ele deve ser higienizado, ou seja, lavado e seco. Depois, basta depositá-lo em um local diferente de onde você deposita o lixo comum para que seu recolhimento seja fácil. Eu acho que eu já falei em vídeos aqui. Se eu não falei aqui, eu vou falar agora. Eu, na minha casa, eu separo o lixo orgânico do lixo reciclável, sim. Latas de refrigerante, plásticos, eu separo tudo, sim. E tem um dia na semana que o lixo reciclado passa, se eu não me engano é quarta-feira. Então, na quarta-feira, o próprio pessoal do prédio já organiza só o material reciclável para os catadores virem buscar, para coleta seletiva vir buscar. Aqui na 25, gente, é uma geografia na prática, né? Vamos a campo fazer uma pesquisa sobre a coleta seletiva de lixo. Logo após o recreio, volte ao pátio da escola e investigue com sua equipe a situação das lixeiras. Depois, registre as informações obtidas na investigação no espaço a seguir. Bom, nós estamos cada um na sua casa, né? Eu aqui na escola, então não tem horários de recreio. Então, assim, o que eu me lembro da minha sala nos horários de recreio, eu posso falar. Havia lixo nas mesas jogado no chão? Não, todas as salas eu percebo que tem uma preocupação em deixar as mesas e o espaço do lanche limpo para a sala que vir. A escola onde você estuda tem lixeiras que permitem a coleta seletiva dos materiais recicláveis? Não. Há alguma lixeira somente para o lixo orgânico? Sim. Se sim, é possível afirmar que os alunos da escola estão separando o lixo corretamente? Ainda não, mas é assunto aí para a gente trabalhar o próximo ano. Qual foi o tipo de resíduo que representou a maior parte do lixo gerado após o recreio? Bom, a maioria aqui na escola é lixo que dá para reciclar. São potes de iogurte, são sacos de salgados, então tudo isso dá para reciclar. E demais observações, se a gente estivesse junto, a gente ia tentar, né, promover, pedir as latas, enfim. E tem mais atividades aqui nas páginas 26 e 27. O tempo de decomposição na natureza é diferente para cada tipo de resíduo. Observe no quadro a seguir quanto tempo demoram para se decompor alguns produtos que você e sua família provavelmente utilizam. Então, nós temos aqui papel, tecido, plástico, alumínio, chiclete, pneu, vidro. E aqui o tempo que cada um demora para se decompor. Agora responda, qual resíduo do quadro se decompõe mais rapidamente? Papel, né? 2. Qual resíduo leva mais tempo para se decompor? 4.000 anos, gente. Olha o tempo que o vidro demora para se decompor.
Saiba mais, sustentabilidade. O que é isso? Sustentabilidade é um conceito que define a construção de uma sociedade que se desenvolva e supra suas necessidades, priorizando a preservação do ambiente e a qualidade de vida para todos. Para que o ideal de sustentabilidade se propague, cada pessoa precisa fazer a sua parte, tendo consciência de que nossas ações, embora pareçam pequenas, fazem parte de um todo. Mudanças simples em nossos hábitos, como trocar as sacolas plásticas por sacolas retornáveis, reciclar o lixo, usar o transporte coletivo ou os meios de transporte que não poluem o ambiente, como a bicicleta, fazem a diferença. Se cada um começar a fazer sua parte em relação aos cuidados ambientais, partindo do que é possível, o futuro certamente será melhor para o planeta. Em algumas cidades, os governantes já estão colocando em prática projetos de desenvolvimento urbano, pensando nos cuidados com o ambiente e com os princípios de sustentabilidade. A coleta seletiva, o processamento do lixo reciclável, a diminuição da poluição emitida pelas indústrias e pelos meios de transporte, por exemplo, são maneiras possíveis de melhorar a qualidade de vida dos cidadãos. Lá no material de apoio tem uns lixos aí para vocês colocarem nas lixeiras certinhas. Como é uma lição muito fácil, eu não fiz, vou deixar para olhar a de vocês, certo? E olha aí, mais um conteúdo finalizado com sucesso. Agora vamos dar uma revisada no que a gente já sabe. Agora eu sei, página 28. Pausa para a professora beber água mais uma vez, porque ainda tem história hoje, hein? Então, vamos lá. O planeta Terra fornece condições ambientais e recursos naturais para a existência da vida. Porém, no decorrer da história, a humanidade tem explorado intensivamente a natureza. A sociedade obtém da natureza vários elementos que são utilizados no seu cotidiano. Atualmente, a população mundial ocupa cada vez mais espaço, consome os recursos naturais e produz uma grande quantidade de resíduos. Tudo na natureza funciona de maneira interligada e interdependente. Consumismo é o ato de comprar por impulso ou em razão da influência da propaganda de maneira exagerada, sem que haja efetiva necessidade. Consumo consciente é comprar o necessário, respeitando a natureza de maneira a evitar desperdícios e considerando a responsabilidade social diante de produtores e outros consumidores. O consumo consciente consiste em refletir e aplicar os 5 R's no dia a dia: repensar, recusar, reduzir, reutilizar e reciclar. A coleta, tratamento e destino do lixo nos municípios fazem parte do serviço público de saneamento básico. No Brasil, os aterros ainda apresentam o principal destino do lixo e podem ser classificados em 3 tipos: lixão, aterro controlado e aterro sanitário. É possível reciclar materiais como papel, plástico, vidro e metal. Ufa, mais um conteúdo finalizado com sucesso. Agora vamos para história, pessoal. História são atividades que vocês tinham que fazer também a partir daqui, ó. Cada povo, uma cultura. Então vamos lá, nós lemos o texto e foi pedido para vocês fazerem algumas atividades. Então bora lá. Eu faço parte da história. Como são as casas mais antigas da cidade onde você mora? Desenhe alguns exemplos. Eu percebo que tem construções bem antigas, tem muitas casas no bairro do Ipiranga e da Vila Mariana que não tem garagem. E aí eu fui descobrir, né, por quê? Isso há muito tempo, isso aguçou a minha curiosidade. Porque antigamente as pessoas não tinham carro, então não havia necessidade de construir garagem. Culinária. Na culinária podemos verificar a contribuição cultural dos vários grupos de imigrantes em alguns pratos como pizza, macarrão, sushi,
quibe, etc. Nas grandes cidades, com certa facilidade, encontramos estabelecimentos de comida alemã, italiana, polonesa, japonesa e libanesa, por exemplo. Dessa forma, é possível conhecer e saborear pratos típicos de vários povos. Desembaralhem as letras e descubram o nome de pratos típicos de alguns povos imigrantes. Aqui nós temos polenta, nós temos o quibe, eu gosto de polenta, gosto de quibe, gosto de salsicha, salsicha vem dos alemães, vocês sabiam? E também gosto de sushi. Agora que você descobriu o nome desses pratos típicos, relacione os alimentos ao povo de origem. Para isso, escreva a letra correspondente, né? Essa daqui. Aqui. Alemão, C. Polenta, A, né? Italiano. Japonês, D. E quibe, sírio e libanês. Na 3, vocês tinham que pesquisar alimentos tradicionais de pessoas de outros países que vieram morar em sua cidade. Desenhe esses alimentos e escreva o nome deles. Eu sei que o estrogonofe vem da Rússia. E na receita original ele só tem frango e creme de leite. Um creme de leite bem espesso, porque é muito frio, então por isso que ele tem esse creme. A gente que coloca outras coisas, certo? A gente que dá o nosso jeitinho brasileiro. Depois vocês tiveram que ler festas tradicionais, festa alemã, desenhar alguma festa que celebra um alimento bastante cultivado na região, que eu vou deixar para olhar depois, e saiba mais. Quando os imigrantes chegavam ao Brasil, eles ficavam em hospedarias até saber onde iriam morar. A maior delas foi a Hospedaria de Imigrantes em São Paulo, criada em 1886. Inicialmente recebia apenas imigrantes, mas em 1930 passou a receber migrantes, a gente já estudou, isto é, pessoas de outros estados que iam à cidade de São Paulo para morar. Atualmente, o prédio da antiga hospedaria é o Museu da Imigração, reunindo documentos, fotos e muita história dos imigrantes. Eu já fui nesse museu, eu recomendo assim que tudo isso passar. E aí, pessoal, finalizamos mais um conteúdo e finalizamos o volume 4. Na próxima semana, nós vamos terminar a leitura do livro do bimestre e o conteúdo de inglês. Agora eu sei, página 30. Vamos lá? A partir de 1870, diferentes grupos de imigrantes chegaram ao Brasil. Essas pessoas buscavam terras para plantio, moradias e trabalho para seu sustento pessoal. Entre os povos imigrantes que vieram ao Brasil no passado estão alemães, italianos, poloneses, ucranianos, espanhóis, portugueses, sírio-libaneses e japoneses. Muitos imigrantes vieram ao sul do país e fundaram colônias onde se dedicaram à agricultura. A maioria dos imigrantes trabalharam em fazendas de café. Mais tarde foram às cidades para trabalhar nas fábricas e no comércio. Os imigrantes trouxeram com eles diversos conhecimentos que enriqueceram a cultura brasileira, como a arquitetura, a culinária, a agricultura, entre outros aspectos da sociedade. Bom, terceiro ano, finalizamos o conteúdo do livro 3. Até a próxima videoaula, onde a gente vai ler parte do livro P e o Vasto Mundo e concluir as atividades de língua inglesa. Até mais, tchau!